Olá, eu sou o professor Orlando Daldegran Júnior, conhecido por Professor Badaró. Eu estou aqui na Fundação há 46 anos. Eu iniciei aqui na Fundação Santo André no curso de Bacharelado em Matemática, com ênfase em sistemas de informação. Então, aliava aquilo que eu gostava, que era a área de exatas, com a parte de sistemas de informação. Nessa época, aqui na Fundação, a gente só tinha a FAFIL e a FAECO. Nesse momento que eu fui aluno aqui, eu tentei já me enquadrar junto à atlética, porque eu gostava muito de voleibol, era atleta de voleibol, eu jogava pela cidade de Mauá, trabalhei como atleta e montei o time. Depois eu fiz cursos de técnico, de árbitro, para me aperfeiçoar, acabando sendo técnico depois no futuro do time de voleibol aqui da Fundação Santo André. Depois aí que eu acabei me formando, fiz estágio aqui na Fundação Santo André. Eu queria ir para a área de software, então era aqui na Fundação que eu tinha que dar continuidade aí nos meus estudos. Fiz estágio aqui, depois prestei concurso na prefeitura, depois fui convidado para voltar para a Fundação Santo André como coordenador técnico da área de sistemas aqui, como funcionário administrativo. E aí, diante do trabalho que a gente apresentou, aí fui convidado para dar aula, mais de 41 anos atrás, quando eu comecei a lecionar. O que aconteceu? Nesse trabalho que a gente fazia como coordenador técnico de informática aqui na Fundação Santo André, era muita pesquisa, a gente começou a analisar muitos softwares e nós começamos a ver que dava para fazer muita coisa com o esporte. Aí a professora Sandra Caldeira, que era professora de estatística aqui na FAFIL, fez um curso comigo de planilhas. Ela falou que se eu queria alinhar com ela a parte de estatística e informática e oferecer para a Seleção Brasileira de Voleibol. Ela tinha contato com o técnico da Seleção Brasileira, que era o José Carlos Brunoro, e aí foi o nosso contato com o esporte. Por quê? Nessa época, o cenário era totalmente diferente do que a gente tem hoje. A gente não tinha internet, microcomputadores estavam começando a aparecer no Brasil, tanto é que os primeiros sistemas nós fizemos tudo no mainframe, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha como filmar como nós estamos filmando agora, era tudo muito difícil naquela época, só existia imprensa televisiva e jornalismo mesmo, papel mesmo, né? Não tinha outra forma de fazer esse tipo de divulgação. Nessa época, o esporte só tinha narrador, comentarista de arbitragem, só isso surgiu tudo recentemente. Então, na época, não tinha nada. Então, nós falamos, por que nós não oferecemos a parte de estatística para o técnico poder começar a direcionar o seu treinamento? Aí a professora Sandra, ela ia na quadra, onde havia os treinamentos, coletava todos os dados do treinamento, trazia aqui para a Fundação Santo André e eu, através do software que eu tinha desenvolvido, eu e minha equipe, nós começávamos a dar o retorno aí para a Seleção Brasileira. E foi aí, nessa época também, que deu um boom do voleibol, né? O voleibol começou a aparecer bastante através do Luciano do Vale. Dessa mídia a gente começou a aparecer, a Fundação aparecia demais na imprensa, era todo dia a gente tinha que parar o serviço para dar entrevista para os repórteres, tanto de rádio, televisão, quanto a parte de imprensa escrita. O pessoal até perguntava, você não vai patentear o software, Badaró? Eu falei, não, eu vou cada vez desenvolvendo, aprimorando, fazendo coisa nova, não vou ficar correndo atrás disso tudo, não quero patentear, vou deixar correr. A gente teve, dentro dessa linha de esporte, uma determinada projeção que a gente começou a trabalhar para a Federação Internacional de Voleibol. A Federação Internacional de Voleibol fica em Lausanne, na Suíça, então a gente começou a fazer trabalhos com eles. Eles viram o trabalho nosso dentro da seleção, viu que o negócio estava tendo notoriedade, a evolução da seleção brasileira. Venhamos não só a parte de treinamento, mas o direcionamento, o planejamento do treinamento que a gente oferecia, era um negócio de novidade na época. Aí nós começamos trabalhar. Eu saí da seleção, fiquei desenvolvendo para a seleção masculina, depois fiz para a seleção feminina, aí já começou a surgir PC, já começou a surgir microcomputador, começou a aparecer os notebooks. Os notebooks na época eram umas caixonas gigantescas. Em paralelo a isso, eu fui para a Federação Internacional de Voleibol e todo o evento internacional do Brasil era eu que coordenava, eu e a minha equipe. E a minha equipe eram
meus alunos. Então eu pegava os meus alunos, funcionários, professores, eu levava no evento para trabalhar comigo. O trabalho que a gente fazia para a federação era quase igual ao da seleção brasileira, só que todas aquelas informações que aparecem na imprensa, de estatística, era nós que fornecíamos. Os jogadores de destaque em cada evento, então Copa do Mundo, World League, Campeonato Mundial, todos eles que ocorreram no Brasil que nós fizemos, toda essa parte de estatística, onde a gente conseguia destacar quem eram os melhores jogadores em cada posição, esses jogadores eram premiados com dinheiro e essa premiação vinha dos dados que a gente fornecia aí para a Federação Internacional de Voleibol. Nós paramos em 92. Em 92, quando teve a Olimpíada de Barcelona, estava tudo certo para a gente ir para Barcelona. E aí nós tomamos uma puxada de tapete. A Globo, na época, falou que fazia coisa que a gente fazia. Eles tinham já a mídia, eles já tinham o suporte. A Federação Internacional não precisava contratar mais ninguém, que eles podiam fazer esse trabalho que a gente estava realizando. Então aí a gente voltou para a seleção, para dar suporte para a seleção, que foi campeã em Barcelona. Aí a gente ficou muito feliz que o nosso trabalho foi premiado com esse sucesso. É uma coisinha pequenininha, sim, mas ela influenciou, e tanto influenciou que a gente teve retorno tanto da Confederação Brasileira de Voleibol, dos técnicos, dos auxiliares, todos eles agradecendo o trabalho que a gente proporcionou para a seleção chegar no ápice que foi o título das Olimpíadas de Barcelona. As eleições foi um negócio bastante engraçado, porque a gente estava no laboratório, onde é a biblioteca central hoje, a gente tinha aquele monte de microcomputadores surgindo, era tudo novidade, o acesso nosso era só mainframe, aquele monte de computador e aquele monte de software para a gente testar. Todo mundo querendo testar software, ver o que tinha de legal, o que não tinha, e foi muito engraçado, porque o segurança que cuidava lá do nosso prédio, que era o prédio hoje lá da Biblioteca Central, o segurança me chamou e falou, ó, tem 2 policiais aí querendo falar com você. Eu falei, putz grilo. Aí fui atender, era um policial civil e um policial militar. Esse policial civil, ele era braço direito, na época era juiz Dr. Paulo Dias de Moura Ribeiro, hoje ele é ministro da Justiça. Ele veio falar o seguinte, o que vocês estão fazendo aí com o esporte, estatística que está dando esse boom gigantesco na imprensa tal? Aí eu expliquei para ele o que nós fazíamos tal, ele falou assim, então, o Dr. Paulo, o juiz da Zona Mãe Eleitoral, ele gostaria de falar contigo para ver se a gente pode começar a fazer a apuração das eleições de maneira informatizada. Falei, beleza, vamos ver. Aí eu fui até o fórum, conheci lá o Dr. Paulo. O Dr. Paulo falou, ó, o que precisar, Badaró, para você desenvolver a apuração das eleições, você pode contar que nós vamos atrás. Aí já começamos a trabalhar no software, mas era para apuração, porque na época a parte de apuração era muito complexo na hora de fechar, de fazer o fechamento da contagem de votos. Então nós começamos a fazer esse fechamento. Pegava-se aí os resultados de cada sessão, depois da contagem a gente fazia o fechamento. E isso daí também começou a dar outra repercussão na mídia, porque Santo André, aproximadamente aí 700 mil eleitores, e a gente era um dos primeiros a apresentar o resultado para o TRE de São Paulo e um dos primeiros para o TSE de Brasília. Ficavam sempre, porque Santo André terminou já de apurar, como Santo André com aquele número de eleitores já tem o resultado da apuração. E a cada eleição a gente ia sendo mais rápido, porque a apuração nessa época demorava assim 1 semana, 10 dias. A gente começou fazendo em 3 dias. Na segunda eleição já foi para 1 dia, depois a gente já começou a trabalhar em horas. Então foi assim um boom gigantesco nessa parte, todo mundo querendo saber como a gente fazia. Aí já começaram a ter que falar, não, Santo André terminou, pega o pessoal aí da fundação, manda eles lá para São Paulo para fazer a cidade de São Paulo, que a cidade de São Paulo está parada as apurações. A gente pegava todos os micros aqui, colocava dentro de um caminhão, pegava o ônibus lá com toda a minha equipe, ia lá para o TRE São Paulo para fazer a apuração das eleições. Só que a gente começou a perceber, quando a gente chegava para fazer a apuração, eles saíam fora, né? Deixava tudo pra gente. O Dr. Paulo falou assim, não, nós viemos aqui para ajudar, não para ficar fazendo os serviços deles e eles saindo fora. O Dr. Paulo falou, não, a partir de agora a gente só faz Santo André. Aí vamos aprimorando cada vez mais. Nós tivemos um problema
só nesse período todo de eleições, que uma das eleições, um juiz lá do hall de juízes eleitorais, ele queria que a gente fizesse algo para o público ver. Ele pôs nós na garagem municipal, e lá na garagem municipal nós montamos as células de apuração, e o que aconteceu? A infraestrutura que eu pedi para isso não foi dada. Na parte que a gente estava finalizando a apuração, deu um curto-circuito e pifou lá grande parte dos nossos computadores. Zerou todos os nossos bancos de dados. Então, nosso banco de dados morreu tudo. Ou seja, a gente estava no final da apuração, tivemos que retornar lá para o começo e a gente não queria perder o status de ser sempre o primeiro. E aí nós ficamos mais de 72 horas acordados lá, tentando processar para continuar batendo os recordes. Aí o TSE falou assim, vamos fazer agora nível Brasil. Vocês aí estão fazendo em Santo André, a gente quer fazer para o Brasil todo. O Brasil todo, nós queremos a eleição informatizada, mas desde a votação até a apuração. Nós fizemos uma videoconferência. Nessa videoconferência, nós apresentamos o nosso projeto, que era o título de eleitor era um cartão magnético, hoje é comum, na época ninguém fala cartão magnético era só para crédito débito, não tinha o que nem tem hoje. Então, na época, a gente falou, o eleitor, no dia da eleição, ele vai em qualquer caixa bancário, qualquer quiosque bancário, e lá a gente coloca um sistema na rede bancária, um sistema eleitoral na rede bancária, ele passa o cartão, vota, quando deu 17 horas, a gente tem em tempo real o resultado da eleição. Qual que era o objetivo nosso? Acabar com as sessões eleitorais, porque a gente via que o pessoal não gostava de trabalhar de domingo lá na sessão eleitoral. Então, essa era a nossa proposta, o cartão magnético e o sistema na rede bancária. A empresa norte-americana Borros, nessa época, ela estava com milhares de microcomputadores, tudo parado, tudo desatualizado, sucateado, e eles sugeriram para o TSE que esses microcomputadores podiam ter um invólucro diferente, que seria chamado de urna eletrônica. Independente se eram desatualizados, daria para fazer o processamento da eleição sem problema nenhum, porque a apuração ia ser feita no mainframe dos TREs e do mainframe do TSE. Só para Santo André, quantos micros a Justiça Eleitoral precisaria comprar para Santo André? Sem pensar em backup, só micros lá. A gente tinha 1.100 sessões, então só para Santo André, 1.100 microcomputadores tinha que ser comprado ali. Imagina o estado de São Paulo, quantos? Imagina Brasil, quantos microcomputadores foi comprado da Borros? Você imagina se nisso tudo aí tem alguma comissão? A gente estava fora, porque cartão magnético não vai dar comissão para ninguém. E o computador, nós vamos ter aí centenas de milhares, né? Então, é óbvio que nós perdemos. Mas a gente continuou, nós trouxemos a urna eletrônica para apresentar a primeira vez para os cidadãos brasileiros aqui em Santo André. Então, a gente trouxe aqui na Fundação, mostramos para os alunos, para os funcionários, isso, se não me engano, acho que foi em 96, 98. Falou, de agora em diante, a eleição vai ser processada através desse novo equipamento chamado urna eletrônica. Nós ficamos aí mais uns 4 anos dando suporte para toda essa infraestrutura e aí a gente acabou saindo dessa parte da Justiça Eleitoral.